Se tornar mãe ou pai é uma das maiores alegrias e surpresas na vida de um casal. Mas, na maioria dos casos, uma gravidez também pode ser algo inesperado. E os casais que veremos hoje tiveram uma surpresinha a mais no período de gravidez, que com certeza vai te deixar completamente chocado. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Mãe pensa que terá gêmeos. Com certeza uma gravidez é sempre algo marcante na vida do casal. Mas no caso de Alexandra Kinova e Anthony Crowson, o nascimento de seus filhos não seria apenas importante para eles, como também seria um marco na história de seu país. O casal, que mora em algum lugar da República Tcheca, formava uma bela família junto de seu filho. Porém, depois de algum tempo, eles decidiram que seria bom dar um irmãozinho ao seu filho. Assim, Alexandra e Anthony resolveram ter outro filho. Porém, eles nunca poderiam imaginar as surpresas que essa nova gravidez traria. Bom, logo de início eles já imaginavam que dessa vez eles poderiam ter algumas surpresas. Afinal, suas duas famílias tinham históricos de gêmeos, por isso existia uma possibilidade de que eles também tivessem gêmeos. Além disso, para conseguir engravidar, Alexandra se submeteu a um tratamento de fertilização artificial in vitro, que também aumentou as chances dela engravidar de mais de um bebê. E não deu outra. Quando fizeram os primeiros exames, os médicos logo descobriram que Alexandra estava grávida de gêmeos. Com certeza, aquela foi uma notícia muito feliz para todos. Afinal, eles conseguiriam continuar a tradição de suas famílias de terem gêmeos. Imediatamente, tanto Alexandra quanto Anthony começaram os preparativos para receber seus dois novos filhos. Mas, logo eles teriam uma enorme surpresa. Em exames seguintes, os médicos acabaram percebendo algo um pouco estranho. Pelo visto, na barriga de Alexandra existiam mais alguns bebês. E foi aí que eles fizeram uma descoberta incrível. Ela não estava grávida de 2, nem de 3, mas sim de 4 gêmeos. Claro que novamente aqueles pais ficaram surpresos, mas também muito contentes. Afinal, seus motivos para se alegrar tinham literalmente dobrado. E com certeza o trabalho também seria dobrado. Logo, eles começaram a trabalhar ainda mais duro para conseguir receber todos os seus filhos em sua casa assim que nascessem. Os médicos também avisaram que a gravidez agora tinha se tornado um extremo risco. Na verdade, um parto de gêmeos já é bem perigoso, tanto para os bebês quanto para a mãe. E obviamente, um parto de quádruplos, os riscos eram bem maiores. Porém, isso não abalou a confiança e nem a empolgação daquele casal, que estava esperando ansiosamente pelos seus novos filhos. Mas, se você acha que as surpresas pararam por aí, está completamente enganado. Após mais alguns exames, os médicos descobriram que havia ainda outro bebê na barriga de Alexandra. Sim, ela estava grávida de quíntuplos. Bom, para quem já tinha organizado tudo para 4 crianças, uma a mais não causaria tantos problemas assim, não é? Mas não podemos dizer o mesmo sobre o parto. Por incrível que pareça, uma criança a mais tornaria tudo ainda muito mais complicado. Mas ainda assim, Alexandra, que tinha apenas 23 anos, estava completamente determinada a ter os seus 5 filhos e a manter a todos. Quando finalmente chegou o grande dia, o hospital onde Alexandra realizaria o parto literalmente parou. Foram necessários mais de 40 profissionais entre médicos e parteiras. E graças aos esforços de todos, e principalmente de Alexandra, que com certeza teve que dar o seu máximo, todas as 5 crianças nasceram sem nenhuma complicação. Os quíntuplos, chamados Daniel, Michael, Alex, Martin e a garotinha Teresa, foram imediatamente encaminhados para a UTI juntos de sua mãe. Mas não há motivos para se preocupar. Afinal, os médicos estimam que eles têm 95% de chances de serem completamente saudáveis. Entretanto, o mais interessante dessa história é uma descoberta que os médicos fizeram sobre esse nascimento de quíntuplos. De acordo com especialistas, eles foram os primeiros quíntuplos a serem registrados na República Tcheca. Uma médica chamada Lena Mechurova explica que oficialmente os registros só começam a ser feitos em seu país a partir de 1945. Mas uma estimativa diz que quíntuplos nascem na República Tcheca apenas uma vez a cada 480 anos. Ou seja, aquele parto foi algo completamente raro e histórico, não apenas para a família de Alexandra, como para todo o seu país. E claro que nós todos desejamos que todos eles cresçam saudáveis
e que tenham uma vida tão fantástica quanto foi seu nascimento. E você, conhece alguém que tem quíntuplos na família? Deixa aí nos comentários e bora para a próxima história! Mulher aparece com trigêmeos. Infelizmente, muitas pessoas hoje ainda são preconceituosas, mas isso nunca foi o problema para um casal chamado Rachel e Aaron Albert. Na verdade, eles são totalmente o oposto disso. Ambos se conheceram devido à sua religião. Aaron era um missionário que vivia viajando, espalhando a palavra da Bíblia a pessoas em todos os lugares. E foi numa dessas viagens que ele conheceu Rachel. Os dois rapidamente se apaixonaram e perceberam que um foi feito para o outro. Afinal, ambos gostavam das mesmas coisas e se esforçavam para serem fiéis à sua religião. Por isso, eles começaram a namorar e pouco tempo depois resolveram se casar. Mas, embora estivessem felizes juntos, eles sentiam que sua família podia aumentar um pouquinho. O local onde moravam era bem grande e tinha vários quartos vazios, o que os fazia pensar que ter filhos iria animar aquela enorme casa. Assim, eles decidiram ter um filho. Mas havia um problema. Mesmo que tentassem por anos, Rachel simplesmente não conseguia engravidar. Parecia que nunca conseguiriam realizar seu sonho de ter filhos. Porém, foi aí que eles tiveram uma ideia genial. De acordo com Rachel, eles começaram a pensar que Deus talvez tivesse outros planos para eles. Por isso, após pensar bastante, chegaram a uma solução para o seu problema. Eles adotariam uma criança. E quando foram até o centro de adoção de sua cidade, imediatamente se apaixonaram por duas crianças, um menino e uma menina. Porém, havia um pequeno detalhe. Eles eram afro-americanos e, como mencionamos lá atrás, algumas pessoas infelizmente ainda são preconceituosas. Entretanto, para Rachel e Aaron, isso não era um problema. Tudo o que eles pensavam é que conseguiriam dar uma ótima criação e muito amor para aquelas duas crianças, independente da sua cor de pele. Por isso, sem pensar duas vezes, eles iniciaram o processo de adoção, que pouco tempo depois foi concluído. E assim, finalmente, Rachel e Aaron tinham dois novos membros na família. Por mais que alguns vizinhos os criticassem e algumas pessoas na rua ficassem olhando torto quando viam eles e seus filhos, para aquele casal nada importava. Tudo que eles queriam era dar amor e carinho aos seus filhos. Mas, depois de algum tempo, eles começaram a pensar que 2 filhos não eram suficiente. Na verdade, eles queriam mais filhos. Porém, dessa vez, a adoção não era uma opção para Rachel. Um de seus sonhos era engravidar. Por isso, ela queria gerar e ter um filho para ela mesma. Mas isso não seria uma tarefa tão fácil, pois, como mencionamos, eles já tentaram por muito tempo e simplesmente não conseguiam engravidar. A única alternativa que sobrou foi fazer uma fertilização artificial. E quando os médicos disseram que eles podiam escolher quais embriões usariam, eles não tiveram dúvidas. Escolheram gêmeos que também eram afrodescendentes, assim como seus outros 2 filhos, pois assim eles poderiam ter irmãos iguais a eles. E o procedimento foi um enorme sucesso, e logo Rachel estava grávida. Era um sonho virando realidade. Porém, logo essa gravidez traria uma enorme surpresa. Depois de algum tempo, os exames revelaram que ao invés de 2, eles teriam trigêmeos. De acordo com os médicos, uma condição rara aconteceu dentro da barriga de Rachel que gerou uma nova criança. Realmente, parecia que Deus tinha um plano para aquele casal. Felizmente, tudo correu bem e no dia do parto, quando Aaron finalmente colocou seus 3 novos filhos em seus braços, ele não aguentou e começou a chorar. Ter filhos sempre foi algo muito importante para aquele casal. E claro que, assim como seus outros filhos, não importava a cor da pele, e sim o amor que todos sentiam uns pelos outros. Com certeza, todos os pais querem sempre o melhor para os seus filhos, mas algumas pessoas mal intencionadas podem tentar fazer algum mal às pequenas e inocentes crianças. Foi isso que aconteceu quando um casal resolveu colocar uma terrível babá para cuidar de seu filho. Porém, um heróico cachorrinho surpreendeu a todos e acabou salvando a vida daquela criança. Se quiser conhecer essa incrível história, clica no vídeo que está aparecendo em sua tela. Nós nos vemos por lá!